Olá pessoal, estamos aí para dar continuidade falando sobre esses dados, de que forma coletá-los, certo? Então vamos continuar então? Agora falando um pouquinho sobre análise de resultados, as ferramentas de análise de dados. Então você não vai usar qualquer tipo de ferramenta, você vai usar uma que você vai escolher para analisar seus dados aí. Bom, habilidade de reconhecer produtos, processos criativos por meio de fruição, vivências, reflexões críticas sobre a dinâmica dos fenômenos naturais, processos tecnológicos, que é o que nós vamos utilizar, entendeu? Aplicativos digitais, simulações, realidade virtual e tudo que você pensar. Agora que já conseguimos levantar os dados, vocês fizeram lá a pesquisa, aonde vocês acharam melhor, fizeram as perguntas, coletaram. Vamos refletir, Basta apresentar todos os dados para fazer um bom trabalho? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Pessoal, olha só, você fez a coleta, você fez as perguntas, e agora? Você só vai expor, dizer, respondeu assim, 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 pegar um monte de questionário. Você vai, por exemplo, entrevistar 10 pessoas. Então você vai ter 10 questionários, como é que você vai apresentar isso de uma vez só? Então você não vai conseguir, Não é só porque você tem os dados que você consegue. Por exemplo, as leis de Kepler. As leis de Kepler, ele não pegou e fez do nada. Ele tinha anotações do seu professor, que era Tycho Brahe. O que acontece? Ele passou a vida coletando dados, só que ele não conseguiu analisar esses dados. O que Kepler fez? Pegou esses dados para ele e fez o quê? Analisou. E ele fez as leis de Kepler. Tanto é que tem as leis com o seu nome e não com o nome de quem coletou os dados. Não adianta coletar, você tem que analisá-los, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, será que não há um jeito mais apropriado de apresentar os dados? É o que nós vamos falar aqui. Vamos analisar como podemos entender melhor os dados que coletamos. Vamos fazer essa análise. Então, o que é análise de dados? Análise de dados é a seção do trabalho na qual o pesquisador apresenta interpretações a partir dos dados obtidos durante a pesquisa. É você que vai analisar. Você vai pensar nas respostas. Eu tive aqui uma discrepância, aqui todo mundo respondeu parecido. Então aqui eu já sei o que está acontecendo. Aqui eu tenho que estudar melhor para saber o que está acontecendo. E com a análise de dados que o pesquisador tem a oportunidade, olha só, é com a análise de dados, que o pesquisador tem a oportunidade de apresentar ao leitor sua contribuição sobre o tema estudado. Então, pessoal, olha só, quando você faz análise, é ali que você vai descrever tudo o que está acontecendo de uma forma organizada e do seu ponto de vista, porque você vai ter estudado, feito uma pesquisa bibliográfica, ter lido artigos e trabalhos, vamos dizer, trabalhos anteriores que outras pessoas já abordaram, porque você escolhe uma linha de pesquisa. Já existem muita fonte. Se você escolhe uma nova, é mais complicado, porque aí você vai ter pouca fonte de pesquisa. E você não pode ser até aquela pesquisa lá do passado. Lógico que tem algumas que são excelentes, você cita, só que sempre tem que ter uma atualizada. Para quê? Até para você, por exemplo, expor um artigo. Você tem critérios para ser B, qualis, A, B, C. Então, quando você faz algo, você tem que se ater a isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, e para que serve, É uma oportunidade para aplicarmos a lógica dedutiva. A partir de informações, deduzimos o quê? Alguma coisa, Deduzir. E indutiva. A partir de informações, criamos uma cadeia de raciocínio do processo de investigação. Então, olha só, gente. Você pode simplesmente deduzir algo dos seus dados. Você vai deduzir, falar, olha só, isso aqui realmente aconteceu do jeito que eu imaginei. Só que você pode pensar assim também, mas se aconteceu isso aqui, eu estou analisando que isso aqui está acontecendo. Então, acho que vai acontecer isso aqui na frente, porque tudo está direcionando. Não é só o achismo, tá? Até, desculpa falar, eu não gosto dessa palavra achismo, eu acho. Não é o que você acha, é o que você constatou.
E você vai dizer, ó, isso pode ocorrer dessa forma, tendo uma oscilaçãozinha, né? É igual a pesquisa, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas, com certeza, vai ter um direcionamento. Porque os dados, quando eles são coletados, ele te mostra uma linha de raciocínio que as pessoas seguem ou o que acontece no experimento. Uma direção, e você diz, ah, isso aqui vai acontecer assim, aí você vai começando a testar. Se eu ajeitar isso aqui, ó, já foi mais para cá, já está mais dentro do que eu quero. Ah, se eu interferir aqui, ah, aqui sai, isso aqui atrapalha, isso aqui ajuda. Então você tem uma noção do que vai acontecer. Você vai induzir, né? Você vai perceber que aquilo vai acontecer mais para frente, tá bom? Vamos lá. Além de deduzir ali com o que você já tem, você pode ter uma indução, indutivo, né? Pode ser indutivo essa situação que você vai analisar. A importância dos dados coletados não está neles propriamente, e sim na maneira como o pesquisador analisa as informações. Aí você pensa assim, como assim? Pessoal, pode existir várias linhas de pesquisa. Dentro de um mesmo, você tem uma linha de pesquisa sobre algo, um tema. Você está lá. Porém, você vai ter que escolher por exemplo, teórico, uma teoria para você seguir. Dentro de um mesmo assunto, você pode ter teorias diferentes para explicar aquilo. Então, você pode ter seus dados, a outra pessoa os dados parecidos, mas tratado de forma diferente, porque você acredita nessa linha e ele acredita nessa linha de pesquisa. Pode ter o que aí? O respeito sobre o trabalho do outro, mas você vai fazer a sua análise de acordo com a teoria que você escolheu seguir. Outra pessoa pode seguir outra. Então, por isso que existe essa questão, a maneira de como você vai tratar esses dados, certo? Para isso serve a pesquisa, para isso serve os dados obtidos, mas principalmente a pesquisa bibliográfica, que você vai fazer, como o professor Silvio mostrou lá. Dentro das regras, né? Aonde você vai tirar e de quem você vai decidir seguir essa teoria, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, olha só, sempre tomando muito cuidado. Bom, qual a diferença entre variável e dados? Olha só, nós falamos de dados lá, contínuos, discreto, quantitativo, qualitativo. Agora vamos falar de variáveis e dados. Olha só. A variável é um termo independente que numa determinada relação ou função pode ser substituído por diversos valores ou termos dependentes. Olha só, a variável é um termo independente que numa determinada relação ou função pode ser substituída por diversos valores ou termos determinados, né? Por exemplo, a variável X representa quantas escolas indígenas são atendidas pela mediação tecnológica. Então, por exemplo, no ano de 2016 foi tantas escolas, no ano de 2017 eu já vou mudar, pode ser que aumentou ou diminuiu, e de acordo com os anos vai mudando. Os dados, olha só, variável, né? E os dados expressam uma quantidade conhecida que serve de base à investigação de um dado problema, né? De um problema. Os dados podem ser escritos por meio de uma variável. Exemplo, a mediação tecnológica atende 100 escolas, então ali já está dizendo. Então, olha só, os dados que você tem, gente, você já sabe o que é. A variável pode mudar. Por exemplo, você fala assim, atende 100 escolas, você teve que ir lá e constatar. O que pode acontecer? Pode ter menos escola, depois pode ter mais escola, desculpa. Pode atender um pouquinho mais, pode atender um pouquinho menos, tá bom? Mas na frente eu vou dar um exemplo bem legal sobre essa questão da variável ser independente e poder trocar. A dependente, você vai ver o que é. Mas os dados já viu, né? São números, são ou quantitativo ou qualitativo que você já conhece, tá bom? Então vamos lá, continuando. Quais são os tipos de variáveis? Do mesmo jeito, ó, podemos ter as variáveis discretas, isto é, aquelas que tomam valores que podem ser contados ou formas que podem ser descritas facilmente. Então, olha só, discretas, né? Exemplo, o número n
de crianças em uma família pode ser 0, 1 e 2. E assim por diante. É fácil de você contar. Não pode ter meia criança, 0,25 criança. Então, aí ele é discreto, né? Outro tipo de variáveis são as contínuas, isto é, aquelas que tomam valores que não são facilmente contáveis ou mesmo enumeráveis, parecido com os dados, da mesma forma que nós falamos. Exemplo, a altura de uma pessoa, olha só, 1,65, 1,662, aquela pessoa que insiste em dizer que é um pouco mais alto igual eu, né? É baixinho, mas quer ganhar meio centímetro ali. Podemos acrescentar infinitas casas decimais a esses valores. Então, aí você pode ver que é contínuo, né? Você pode ter números e números e não parar. Temos ainda a variável independente, é a variável que influencia, olha só, ou determina outras variáveis. É o fator determinante, condição ou causa para determinado resultado. Então, toda vez que você pensa aí, ó, efeito manipulado pelo investigador. Um exemplo. As condições ambientais no experimento, temperatura e pressão. Como assim? Então, pessoal, olha só, você vai fazer um experimento, eu estou aqui em Rondônia, só que eu estou em Porto Velho. Se eu estiver em Vilhena, vai ter algo diferente lá. Eu vou mudar um pouco a pressão e a temperatura. Lá é um clima mais ameno, né? Quem mora em Vilhena sabe disso, é um pouco mais friozinho. Pouco menos, né? Mas é um pouco mais friozinho, não é tão quente igual aqui. Porto Velho é muito quente. É úmido, é abafado, pouca ventilação. Então, isso aí, ó, são variáveis que tem. Eu mudando de local. Agora, independente não. Se eu estou aqui em Porto Velho, beleza, eu vou ter essas variáveis, vai mudar. Se eu estou em Vilhena, eu não vou mudar a cidade de Vilhena. Vai mudar o quê? Pressão, temperatura e tudo mais, certo? As variáveis que estão relacionadas. Vamos lá? Então, olha só. Exemplo, as condições ambientais de um experimento de pressão e temperatura. E, por fim, temos as variáveis dependentes, ou seja, são os valores, fenômenos e fatores a serem explicados ou descobertos em virtude de serem influenciados ou afetados pelas variáveis independentes que eu acabei de falar. A cidade. As independentes. E as dependentes? Pressão, temperatura, umidade. Exemplo, a água ferve na cidade de São Paulo, capital, quando atinge 96 graus Celsius. Então, desculpa, está acima, né, um pouco do nível do mar. Já na cidade de Santos, a água ferve e atinge a temperatura 100 graus Celsius. Significa que ela está ao nível do mar. Neste caso, a variável dependente é a temperatura que a água ferve. Essa é a dependente. Ela depende de quê? Da variável independente, a cidade que eu estou falando. Aqui é a mesma coisa que eu dei o exemplo. Então, pessoal, olha só, acabei de dar um exemplo. Se eu estou em Porto Velho, é a variável independente. Se eu estou em Vilhena, eu estou em Vilhena, Porto Velho, Porto Velho. Porém, o que acontece? Vai mudar as variáveis dependentes. Ela depende da cidade que eu estou. Então, se eu estou na cidade de Porto Velho, clima diferente de Vilhena, certo? São as dependentes. A independente é a cidade. A cidade, ela independe da temperatura. Eu não vou mudar a temperatura e vou sair da minha cidade para outra. Eu vou sair dessa cidade para outra. Aí o clima muda, mas não é o clima que vai mudar a cidade. É a cidade que vai contribuir na diferença aí do clima, tá bom? Então vamos lá, continuando. Quais os tipos de dados? Quais são os tipos de dados? Da mesma forma que as variáveis podem ser contínuas e discretas, os dados também podem ser descritos, por meio de uma variável. Também são chamadas de contínuas e discretas. Um exemplo, né, de dado contínuo. O peso de 100 estudantes de uma escola. Você vai analisar e vai anotar. Um exemplo de dado discreto, né? Discreto. Você vai contar o peso de 100 estudantes. Pronto, são 100. O número de crianças em cada uma é de 100 famílias. Olha só, o número de crianças em cada uma é de 100
no caso, desculpa, de 1.000 famílias. Então, você vai contar o número de crianças em cada família. É um dado discreto, mas pode ter contínuo, porque não vai ser todos iguais, né? Vai mudar um pouquinho. Aqui é importante, ó, quais são os procedimentos para analisar os dados, os resultados, né? Análise de resultados, são os dados coletados. Devem ser analisados criteriosamente e a interpretação deles mostra a ideia principal da pesquisa. A análise é realizada em 3 etapas. Interpretação, percebemos a relação entre variáveis, certo? As variáveis. Quais são as independentes, quais são as dependentes? Interpretar, né? Você vai conhecer qual que influencia as outras. Aqui, interpretação. Explicação. Entendemos a origem das variáveis dependentes, no caso. Especificação. Determinamos as variáveis independentes e dependentes, no caso, né? E dependentes são válidas. Junto com as 3 etapas apresentadas anteriormente, devemos questionar também. Além de interpretar, explicar e especificar qual é qual, você vai ter que fazer o seguinte: qual a precisão dos dados? Será que realmente a minha pesquisa foi fiel? Será que as pessoas responderam de forma correta? Será que eu não deixei passar nada? Lembre-se, os dados são descritos por meio de variáveis. A necessidade de descartar algum valor. Aí a pergunta: há necessidade de descartar algum valor coletado? Esta pergunta faz parte da interpretação aqui em cima. Será que esse dado aqui ele não foi influenciado por outra coisa? Será que eu não tenho que refazer essa parte da pesquisa? Como podemos organizar os nossos dados de forma clara? Certo? Deixar bem claro ali. Podemos utilizar algumas ferramentas de análise para nos auxiliar? Com certeza, gente. Então, aqui, com certeza, você vai precisar. E é disso que nós vamos falar. Como organizar de forma clara os dados? Você já tem um monte de dados. Eu falei que não pode só jogar ele lá. Os dados devem ser mais simples possível para organizar os dados coletados, né? Então, tem que ser simples. Desta forma, ficará mais clara os objetivos e as análises. Olha só, uma tabela aí. Para quem já trabalha no campo, por exemplo, aqui é interessante. Ó. Aqui está dizendo, ó, PIB do agronegócio, taxa de variação acumulada no período, em porcentagem. Aí você olha aqui, insumos, é o que você compra lá, né? O setor primário, a agroindústria, agroserviços, né? Então, você vê que no agronegócio houve um aumento de 5,35%. No ramo agrícola também houve um aumento. Então, olha só, os dois aumentaram, mas o que isso está influenciando? Que os insumos você compra, por exemplo, fertilizante, ração, você compra tudo isso. O ramo da pecuária, por exemplo, o ramo do agrícola, né? Aí você olha aqui, primário, aí você vai ver qual é o seu produto primário. Será que ele aumentou de preço, ele reduziu? Será que a ração, o fertilizante, o pesticida, alguma coisa aumentou de preço? Se aumentou aqui, o que acontece? Aumentou a porcentagem, ele vai atrapalhar um pouquinho aqui, ó. Será que valorizou o preço da arroba do boi, da soja, do milho? A agroindústria, né? Como é que ela está trabalhando? Será que o preço ali aumentou para você ter essa relação com a agroindústria? E agroserviço, né? Os serviços são fornecidos. Então, no final das contas, o ramo da pecuária teve uma queda, né? Então, o seu setor primário, só que, por exemplo, lá na agroindústria, o seu produto desvalorizou. Então, o que acontece? Há uma queda. Então, para entender essas tabelas, teve todo um estudo, teve toda uma coleta de dados para você fazer. Então, o que são ferramentas de análise de dados? Pesquisadores sempre trabalham com uma grande quantidade de dados, gente, mas muito. E geralmente nunca são réplicas exatas dos dados levantados durante os estudos que eles representam. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Ó. Quando você pensa nessa situação, aí o cara faz um estudo sobre o PIB. Vai ser todo o Brasil sendo estudado, Produto Interno Bruto. Então, não é
um dado. São dados de todo o Brasil. Então ele tem que fazer o quê? Colocar naquela tabela. Ela parece tão simples, né? Agora pensa no trabalho que deu até chegar lá. Tá bom? Vamos continuar. Então, olha só. Com o objetivo de estudar como estes dados impactam no resultado esperado, podemos nos valer de ferramentas de análise que auxiliam na interpretação dos resultados. Há uma transcrição literal das informações da obra, por exemplo, esse nome é meio difícil, né? Waslawik, página 32, 2008. A ideia de pesquisa ou problema surge a partir da leitura e observação. Com certeza, você tem que pensar em algo, tirar de algum lugar, né? Bom, para que servem as ferramentas de análise de dados? Para que servem? Elas nos permitem analisar a influência das variáveis estudadas nos dados coletados. Ali, o que aconteceu? As variáveis, vocês viram, né? Nós tivemos ali algumas situações. Aqui 16, eu acho que o 14. Olha só, aqui nós temos vários dados. Dados de insumos, setor primário, agroindústria, agroserviço. Então, tudo isso influencia, questão salarial, empregados e tudo mais. Isso tudo vai influenciar, tá? Bom, a ferramenta de análise de dados é útil quando os dados são classificados em duas ou mais dimensões diferentes. Com as ferramentas é possível avaliar o quanto nosso conhecimento sobre o tema estudado irá contribuir para a pesquisa que está sendo realizada. Então, olha só, como vai contribuir? Gente, aqui tem só alguns exemplos, tá? Mas para a ferramenta de pesquisa, vocês têm aí, e já trabalhamos muito, com alguns serviços da Google, né, que liberam algumas planilhazinhas que você pode criar. Lógico que você vai entrar e vai ter que pesquisar, gente. Vai ter que ler, ver aqueles questionários que você pode usar online. Quem gostar de trabalhar aí com o serviço online, celular mesmo, você consegue. Ou o Excel aí, ó, do pacote da Office, né? Data Melt, né? Orange, linguagem R, MATLAB, SAS, Statigraphics, estatística, Google Analytics. Então, todos esses, gente, olha só, são ferramentas que você vai pegar seus dados e colocar numa tabela. E daquela tabela vai formar gráfico, vai formar diagrama, vai formar várias situações. Você vai decidir. Ah, professor, mas só tem que ensinar. Não tem como ensinar todas essas ferramentas. Por exemplo, um aluno pode trabalhar bem com Excel, outros podem não trabalhar. Um pode trabalhar lá com o Google Forms, né, que é formulários. Ele vai montar, vai ficar tudo bonitinho e já vai dar os gráficos para ele. Ele só vai ter o trabalho de fazer a impressão ou algo parecido. Então, você vai escolher o que você vai achar melhor, tá bom? Vamos voltar lá? Então, aqui são algumas ideias, né, algumas indicações de ferramentas para análise de dados e formar os gráficos que nós vamos precisar. Então, o que vai fazer? Você vai fazer você mesmo, olha só. Pesquisar na internet as ferramentas de análise de dados e faça uma análise de suas funcionalidades. Qual é que você vai achar mais simples? Você vai fuçar um pouquinho, você vai ver que tem alguns que você vai gostar mais, outros você vai achar mais complicado. Nem todo mundo vai achar que é o mesmo, é o melhor, vai ter uma discordância às vezes. Qual, de acordo com a sua pesquisa feita, será escolhida para ser utilizada? Observações. Não esqueça de olhar os exemplos desta aula. Não esqueça de olhar o diário de bordo e pesquise e converse com o grupo, né? Vocês podem fazer, aqui a referência, né? Você pode fazer isso aí de acordo com uma conversa do grupo. Vocês podem, gente, vamos usar isso aqui, ó, esse aqui eu achei melhor. O outro, não, achei a outra, mas vamos ver qual que dá para a gente colocar, o que vai dar um visual melhor. Então, pessoal, às vezes até a forma que você vai expor influencia. Se está bonito, se não está, se está chamativo, isso tudo influencia. Imagina você vai fazer a apresentação no final da letiva.
Então você vai pensar, poxa, se aqui estiver mostrando um gráfico legal, ó, eu consegui descobrir lá na minha comunidade sobre reciclagem, sobre serviço de esgoto, na escola, a quantitativo de alunos que são, por exemplo, o quantitativo de alunos são atendidos pela mediação e quantos alunos são atendidos pelo ensino regular, ensino fundamental EJA, ensino médio, ensino fundamental 1 e 2. Você pode fazer um monte de pesquisa e mostrar isso para os seus colegas e para a escola também, tá? A culminância vai ser bem legal, tá bom? Então nos vemos na próxima aula e ficamos por aqui. Tchau!